Alô, confraria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô bem, tô aqui deitado na minha rede, no domingo, tô com várias coisas para fazer, mas eu resolvi tirar esse momento aqui para conversar um pouco com vocês. Possivelmente não vai ser um conteúdo longo como os que eu costumo fazer, né? Mas almocei ainda há pouco e tô aqui deitado. Pensei, vou falar um pouco. Eu Aqui eu pretendo responder primeiramente um comentário de um confrade aqui e também eu tenho um pequeno relato a partilhar com vocês, tá? Então uma coisa está entrelaçada com outra, viu? Foi o Cyber Estoicista. Ele mandou assim: Vitor, sou fã dos seus relatos, os quais faz quase 5 anos que acompanho. Mas às vezes me pergunto se acompanhar as histórias cabulosas desses seres das trevas, tais como borderlines, prostitutas, Zé Droguinhas, alcoólatras, oportunistas, pilantras, cafajestes, assassinos, esquerdistas, mães solteiras, evangélicos, perigóspels e etc. poderia prejudicar minha saúde mental. Tem hora que sinto muito ódio dos personagens dos relatos, bem como me fez perder o pouco de esperança que tinha no Bostil e receio que isso possa me fazer mal. Apesar disso, continuo acompanhando, pois essas histórias são viciantes. No final ele até botou umas risadas aqui. Eu achei bem interessante, eu até escrevi para esse moço aqui que eu ia respondê-lo. Eu achei bem interessante o questionamento. Creio que vai servir para ele, mas para muitas outras pessoas aqui. E o que eu vou colocar aqui é assim a minha visão, não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? Mas vamos lá. Esse comentário seu, ao longo da minha jornada aqui pelo Red Pill, eu já vi muitas vezes, não só aqui no YouTube, como até em grupo, às vezes, de vez em quando surge um comentário assim: não, a partir de agora eu não vou mais acompanhar conteúdos da Red Pill. Tem gente que chama machosfera, né? Eu não gosto desse termo, eu acho feio esse termo, eu prefiro. Foi um outro canal aí que criou esse nome, é a Androsfera. Deixa eu ver, eu tenho um canal de um rapaz, eu sei que é o Xadrez alguma coisa, o canal dele, eu não tô lembrando o nome todo. Enfim, ele fala muito da Androsfera. É, eu creio, assim, diante desse questionamento, e também diante de outras falas que eu já vi sobre não continuar, às vezes alguns dizem assim: eu acho que tudo que eu tinha para absorver disso aqui eu já absorvi, o que eu precisava aprender eu já aprendi, então eu não vou focar mais, eu não vou participar mais de grupo, não vou assistir nenhum vídeo mais. Tudo bem, cada qual com suas escolhas. Mas eu acredito que o que faça mal são os excessos. Se você assiste, se você só se nutre desse tipo de coisa, todo dia você só acompanha canais que falam da Red Pill. Relatos, análises da Red Pill. Meu amigo, vai chegar uma hora que tu vai começar a se sentir exausto. Olha, até um exemplo aqui, vou dar uns exemplos. Estudar para concurso público. Se todo dia, todas as horas livres que você tiver, você só estudar para concurso, você vai começar a se sentir exaurido também. Eu já vi algumas pessoas que dão orientações para quem estuda para concurso. Você tem que tirar umas horas. Há quem diga até que o máximo de 4 horas, 4 ou 5 horas. Isso para quem tem esse luxo, né? Quem pode se dar esse tempo. Eu hoje, já tendo retornado ao trabalho, para mim é difícil, viu? Para me ter 4 horas para estudar todo dia. Talvez eu consiga isso, assim, se eu for concomitante. Eu digo para vocês, às vezes eu tô na academia fazendo um treino, aí meu fone de ouvido tá bem aqui, eu tô assistindo, eu tô escutando as explicações de um professor. Às vezes eu tô dando uma faxina em casa, eu tô com a videoaula aqui no meu fone de ouvido. Eu já estudei muito espanhol através de fone de ouvido. E ali eu consigo, né? E aí tem as outras horas livres, à noite, de repente um horário livre na escola, um horário de almoço, enfim. Eu vou intercalando. Mas eu não consigo ficar o tempo todo focado só nisso.
Eu tenho que diversificar, porque a mente não suporta você ficar. Um especialista certa vez disse que o cérebro ele tem uma capacidade diária de absorção. Você, de repente, você passar 10 horas estudando, tu pode até ficar 10 horas, mas não vai absorver tudo. Seu cérebro não vai absorver tudo. Para mim é uma conversa furada. Eu já vi quando eu era menino, eu escutava gente dizer assim, porque o ser humano não usa nem 20% da capacidade que o cérebro dele tem. Sabe? Porque o cérebro é maravilhoso, o cérebro absorve muito e tal. Eu acredito que absorve, mas assim, é no passo a passo, é devagarzinho. Vai absorvendo, todo dia absorve um pouco, aí ele consegue acumular muita coisa. A gente consegue ter lembranças de, sei lá, de 20 anos atrás a gente lembra de coisas. Acumulativo, você não consegue absorver muita coisa dentro de 2 dias, 3 dias. Vai só cansar, você só vai se cansar. Então eu acredito que é isso. Assim como qualquer outra coisa que você estudar muito, que você se focar muito, você vai começar a ter abuso, né? Você vai abusar, é igual comida. Todo dia, se você comer a mesma comida, só aquela comida vai abusar. Teu organismo vai começar a rejeitar aquilo, né? Você vai sentir ânsia de vômito, de repente. Então, o que eu te digo não se firme só nisso, né? Não, a todos, né? Não fique focado só nisso. Eu mesmo, veja vocês, eu tenho um canal aqui no YouTube, mas eu não gasto meu tempo diariamente só com coisas da Red Pill. Eu faço N coisas. Veja que até mesmo o canal, o pessoal até... assim, se eu fosse um homem que tivesse mais tempo livre, eu acho que eu faria mais conteúdos por semana, mas de maneira diversificada. Veja que até ao produzir os conteúdos, eu não miro só numa coisa. Porque eu penso nisso aí. Eu digo, eu vejo gente que abre um canal que só fala de um assunto. É só aquele assunto. Aí chegou uma hora... Quantos canais aqui no YouTube que eu segui, eu parei de seguir porque a pessoa só falava do mesmo assunto. Aí fica repetitivo, repetitivo. Um exemplo, aqui eu gosto de trazer relatos, mas os relatos são variados. Eu trago relato de trabalho, sobre doença, sobre saúde, sobre financeiro. Eu acho que é isso que instiga. Eu acho que eu tenho um público fiel aqui, por conta que sempre são novidades diferentes. Poxa, hoje ele trouxe um relato de tal coisa, né, que eu ainda não tinha ouvido falar a esse respeito. Às vezes tem gente que até escreve assim, Vitor, faz mais desse assunto aí, porque quase ninguém fala desse assunto. E mandam sugestões também. Então, alternem. Se você gosta de ver mais o YouTube, alterne. Tire momentos para você estudar um assunto interessante, de repente estudar uma nova língua. Assista um filme de comédia, um filme que você gosta, sabe, um documentário. Eu mesmo, o que é que eu assisto muito aqui? Eu gosto de assistir novela, por exemplo. As novelas eu assisto no Globoplay. Eu assisto novela no Globoplay. No YouTube eu gosto de ver documentários. Eu não tenho aquelas TV por assinatura, assim... Por exemplo, a Globoplay eu pago R$14,90, né, por mês, só para me ver as novelas. Lá tem séries, mas eu nunca vi. Eu vejo muitas... Não é nem série, é documentário. Eu vejo muito documentário disponibilizado do YouTube, que às vezes é de TV por assinatura e a própria TV paga, abre um canal e bota. Acho que aqueles conteúdos mais antigos, né? Por exemplo, uns 2 meses atrás, eu vi vários documentários aqui sobre o Titanic, que eu nunca tinha assistido. Quando ter passado o filme na TV aberta, eu fiquei curioso, aquele assunto veio à tona, depois veio aquela questão lá do submarino que implodiu. Então ficou um assunto muito falado, tanto é que os documentários começaram a aparecer. Então acho que uns 3 eu assisti, documentários aí de mais de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e pouco. E assim que dá pra ir levando, né? Dá pra gente ir tocando barco sem se sentir cansado, sem adoecer a sua mente, como bem disse aqui o confrade, né? E assim, agora vamos lá. Esse é um ponto, né? Vamos para um segundo ponto, um segundo argumento. Eu não vou dizer assim para você, olha, não acompanhe mais os conteúdos do Red Pill, porque
você vai saturar sua mente, você vai ficar desgastado. Eu não falo isso, igual retomando, eu falei que o que faz mal é o excesso. Eu acho que é sempre bom você estar em contato, você estar atualizando dentro de uma medida correta, uma medida saudável, porque, olha, a mente da gente, o nosso cérebro é uma coisa incrível. Aquilo que você não está em contato, a tendência é você esquecer. E eu já estudei sobre isso, mas eu deixo aqui uma proposta, né? A cada um, estude um tópico da psicologia chamada dissonância cognitiva. Essa expressão, acho que só os psicólogos mesmo que falam, os especialistas, a gente no nosso dia a dia não fala sobre a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva são mecanismos que ocorrem na nossa mente que eu chamaria de sabotagem. Eu acho que uma palavra sinônima é a sabotagem. A gente é sabotado pela própria mente. Imagine, eu vou criar aqui um cenário que tem a ver, vamos dizer, com a Red Pill. Imagine que você seja o cara que, por entender que você já aprendeu tudo, não precisa, ou você já se sente saturado do assunto, você resolva não acompanhar mais nada da Red Pill. Aí passou 1 ano, 3 anos, sei lá, 4 anos, 5, né? Passou um bom tempo que você não teve mais contato. Aquilo, imediatamente, é como se, tipo assim, nós temos uma memória RAM, uma memória mais rápida, né, de fácil acesso, mas aquilo que a gente se desligou, aquilo que a gente desconectou, você não tem mais contato com aquilo, a tendência é cair no esquecimento. E aí no dia que você se vê numa situação, de repente, de perigo, imagine aquela mãe solteira bonitinha, gostosinha, jogando todo um charme pra cima de você, principalmente se você tiver uma renda, porque sempre a mãe solteira ela quer o cara que tem renda, pessoal. A renda, o cara pode ser feio, magrelo, raquítico, mas se ela souber que ele ganha 5 mil, 10 mil por mês, pode ter certeza que ele vai ter chance com ela. De repente essa mulher tá te cercando e aí, sem que você se dê conta, parece que é como se você tivesse sonâmbulo, assim, sabe? Você cai feito um pato. Cai feito um pato. E aí, só depois que a rasteira acontecer, que a queda, você estiver no chão, pagando a consequência, aí vai vir. Aí vai vir na tua memória e você vai ficar, meu Deus, como que isso pode acontecer? 5 anos atrás, eu aprendi tanta coisa na Red Pill e eu caí nesse golpe. Eu caí na lábia dessa mãe solteira. Agora imagine que você fez diferente. Você não ficou se saturando desse conteúdo, mas sei lá, 1 vez, 2 vezes na semana você tem um canal aí que você vê sei lá, você é inscrito em alguns canais e ali você vendo as sugestões, os vídeos que o YouTube vai mandando, geralmente ele manda, né? Aí você, olha esse tema aqui, olha, esse tema bem aqui que fulano de tal gravou. Eu acho que é interessante, isso aqui ainda não tinha visto, ele não tinha tratado desse assunto aqui, eu vou já assistir. Aí você assiste, relatos, depoimentos, uma reportagem, às vezes uma análise de uma reportagem de algo novo, de uma situação nova, ou até mesmo que seja repetitivo, mas como eu disse, uma coisa que você não fica diariamente, né? Nos periódicos ali, você cuida de várias coisas, mas ali 1 ou 2 vezes na semana você tira um tempo para acompanhar. Meu amigo, no dia que aparecer uma tentativa de golpe, essas coisas que a gente fala, o golpe de mãe solteira, dos amigos falsos, de pessoas ruins no seu ambiente de trabalho, porque os golpes, meus amigos, quem dera. Olha, se na nossa vida só fosse, não só a mãe solteira que aplica golpe, só a mãe solteira que é abusiva, que quer me trapacear, era bom demais. Esse mundo seria maravilhoso, porque era fácil. Só não se envolver com ela, mas a gente está cercado. Você tem esse tipo de pessoa em família, você tem no ambiente de trabalho, pessoal aí da igreja, você que frequenta a igreja pode olhar, à sua volta o que mais você vai ver é gente falsa, pessoas hipócritas, abusivas dentro da igreja, nos púlpitos das igrejas, às vezes um vizinho, dentro da sua própria casa, às vezes um pai, uma mãe, uma avó, um irmão, um sobrinho, e essas pessoas estão à nossa volta. Então, se você está sempre em contato com o conhecimento, com essa temática,
o teu cérebro nunca vai se desligar daquilo, ele não vai te sabotar, ele não vai... pode, assim, na verdade pode até acontecer, mas essa probabilidade é mínima, porque você vai estar muito reforçado, aquilo está latente, tá sempre, não cai no esquecimento. Certa vez eu aprendi, por exemplo, concurso, vou dar uma dica aqui, né, que o pessoal já deu aí na internet. Quem é que passa em concurso público? É quem estuda muito? Não, é quem lembra mais. As certas questões da prova é quem consegue lembrar mais. E como é que se consegue lembrar mais na prova? É aquele que estudou muito por meio de repetição. Quanto mais informação você conseguiu memorizar, gravar no teu cérebro para não ficar, tipo assim, você bater o olho e você lembrar, é esse que vai passar no concurso. Tem que ter, né, as técnicas de memorização. Eu sou um professor e muitas vezes nas formações pedagógicas eu escuto isso aqui, da, da, da pedagogia socio-interacionista, socioconstrutivista, né? Eles falam assim, olha, porque nós temos que acabar com esse ensino de memorização, esse decoreba, né? Tem gente que fala muito no decoreba, que é decorar, né? Porque o teu aluno não vai aprender, você tem que fazer o seu aluno pensar, ele tem que ser um crítico, ele tem que pensar. Mas é engraçado que lá na prova de concurso, não é esse negócio de vai passar no concurso quem tem uma capacidade grande de reflexão, de crítica. Não, passa lá é quem consegue lembrar a teoria. Você tem que saber toda a teoria e acertar as questões da prova. Inclusive, eles botam muita questão em concurso público que às vezes eles tiram uma palavrinha. E eu gosto de responder questões aqui no aquele Gran Questões, né? Como o Gran tem é o banco de questões, eu não pago mais aquele Q concursos. Eu paguei agora foi, deixa eu ver que mês foi em novembro encerrou minha assinatura, mas eu pagava o Q concursos, que para mim era o melhor assim. Você tinha sempre os comentários, até videoaulas ali explicando as questões. E quantas vezes eu errava questões ali na hora que eu estava estudando, porque por causa de uma palavra. Uma palavrinha na alternativa fazia a diferença. Eu digo, rapaz, mas aqui é porque realmente você tem que ter a letra, né? Você tem que ter a letra da lei, a letra da coisa ali mesmo memorizada na cabeça, senão não acerta. Não acerta. Vai ter uma questão ou outra de para você refletir em cima, né? Analisar o pensamento, mas é mínimo isso aí. A maioria eu vejo na esquerda uma grande hipocrisia quando eles vão fazer a parte de ensino. Eu me lembro quando eu fazia graduação, eu fiz o curso de licenciatura em matemática. Se eu fosse mostrar aqui para vocês a grade curricular do curso que eu fiz, que eu iniciei lá em 2004, 70% da grade curricular eram de disciplinas da pedagogia e uns 30% só de matemática. Só para vocês terem uma ideia, as disciplinas pedagógicas, vou tentar dar uns exemplos aqui. Didática, instrumentação para o ensino da matemática. Deixa eu tentar lembrar mais aqui. Eu não lembro o nome dessas disciplinas. Às vezes tinha assim, instrumentação para o ensino 1, instrumentação para o ensino 2, estágio 1, estágio 2, estágio 3, cada ano tinha um estágio. E muitas matérias. Eu lembro que às vezes no ano, de 10 disciplinas que eu tinha para estudar no ano, 2 eram de matemática e 8 de pedagogia. Que eu lembro que a gente uma vez até questionou com a coordenação, poxa, eu me sinto como se eu estivesse fazendo não um curso de matemática, mas um curso de pedagogia. E assim, essas matérias que eu mencionei aqui, elas tinham uma carga horária cada uma de 240 horas, 180 horas, 200 horas. E as disciplinas de matemática era curtinha, era 60 horas, no máximo 80 horas. Eu tive disciplinas de 30 horas, de 60, 80, era nessa base. Às vezes disciplina que você fazia em 2 dias. Cálculo pesado, meus amigos. Eu nunca me esqueço de uma matéria que eu até reprovei, a disciplina de álgebra linear, que é imensa. Você pegar um livro de álgebra linear, acho que é quase 1000 páginas um livro daquele, sabe? Grossão mesmo, eu ia na biblioteca... Aquela matéria assim merecia a gente ficar 240 horas, que daria um módulo de 2 meses estudando. Não, 80 horas. 80 horas era 15 dias, 2 semanas. Em 2 semanas era para fazer a disciplina. Eu lembro que essa matéria, nós éramos 39 alunos, 35 ficou reprovado em álgebra linear e só 4 passou na raça ali, acho que colando, ou não sei. Mas 35
da nossa turma reprovou essa matéria, porque ninguém conseguiu acompanhar aquilo ali. A gente não conseguia, era fórmula demais, era cálculo demais, e não conseguimos. E o professor não facilitou também para a gente, né? Ele não empurrava aquele tanto de conteúdo todo dia, assim, em 4 horas ele avançava, avançava, avançava. Ele não queria saber se a turma, se nós estávamos aprendendo ou não. Ele botava, como diz, botava no 12, né? Ali. E acabou que a turma se lascou, né? Tivemos que refazer, teve que refazer a matéria depois. Então, eu acabei enfiando essa questão aqui do curso. Aí, vamos lá, só para concluir essa parte da graduação. Quando eu fui para os concursos públicos, quando eu fui para o concurso público da minha área, adivinha? 30 questões, 40 questões de matemática, 5 de conhecimentos pedagógicos. Até português era mais do que pedagógico. Às vezes eram 10 questões de matemática ou de português, 10, 15 questões de português, 5, 8 no máximo de conhecimentos pedagógicos. Ou seja, a gente estudava mais a pedagogia, mas na hora do concurso público nos era cobrado mais a matemática pura. E outra coisa, quando vinham essas matérias, eu acabei de citar aqui para vocês, que os professores que vinham dar... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um professor que ele ministrava módulos, o meu curso todinho foi modular, tá? Não era aquele curso, tipo assim, semestral. O bloco semestral, né? Eu já vi que isso aí é o regular, né? O meu foi modular, era o ano todinho modular. Era uma disciplina por vez, né? A gente ficava aquele período todinho, terminava aquela matéria, fechou, aí já ia começar outra matéria com outro professor. Porque não existia professor na minha cidade, vinha de fora, para ministrar o curso. Aí, o que acontecia? Às vezes o mesmo professor que ministrava as disciplinas de cálculo, de matemática pura, era o mesmo que depois vinha ministrar uma disciplina pedagógica. Aí eu via os bonitos que vinha, olha gente, toda aquela teoria esquerdista, sabe? Olha, você tem que pensar no seu aluno, sabe? Quando tu estiver dando aula lá no ensino fundamental, no teu ensino médio, você não pode usar o tradicional. Você tem que entender o lado do teu aluno, as dificuldades, o contexto familiar dele. Às vezes ele vem de uma situação difícil. Por que esse aluno não está conseguindo aprender essa matéria, sabe? Diversifique, crie várias maneiras, uma maneira até lúdica para você ensinar o conteúdo. Sente com o seu aluno, entenda, você vai ter que ser um pouco de psicólogo do teu aluno e tal. E toda aquela teoria linda, sabe? Aí é o mesmo professor, quando vinha ministrar cálculo, o cara botava no 12, sabe? No 12 que a gente fala aqui na minha região tipo assim, tem gente que fala botar no 220, no máximo de rigor, sabe? O cara chegava, parecia uma onça, parecia um leão bravo dentro da sala, sabe? Eu lembro que uma vez um certo professor me esculachou dentro da sala porque, eu acho que eu já até contei esse relato, um aluno atrás de mim, o aluno que estava atrás de mim era ficante desse professor, esse professor claramente era homossexual. Eu acho que ele me esculhambou dentro da sala, acho que foi com ciúme por causa desse aluno. Talvez pensando que eu tinha alguma coisa com ele. O cara tava assim, ó, eu sentado aqui fazendo a prova e ele atrás de mim, aí ele não parava de falar comigo. Ele ficava assim, Vitor, passa a questão tal. Vitor, passa a questão tal. Vitor, não sei o que, Vitor. Enquanto ele estava falando, o professor estava caladinho. Aí o que ele fez? De repente ele pegou umas folhas de chamex e jogou assim pro meu lado, assim, eu estava sentado do lado da parede. Ele jogou as folhas de papel entre a parede e a minha cadeira. Aí eu com o rosto aqui concentrado na prova, foi no automático, assim, eu virei o rosto e olhei assim pro papel, mas eu não peguei, eu nem trisquei, na hora, eu tava gelado de medo, assim, de ser prejudicado com aquela situação. O professor veio, eu não ia fazer isso, né? Ele jogou as folhas de papel, mas só o fato, porque eu virei o rosto assim, olhei pra folha de papel, o professor começou a me dar uma bronca. Olha, saiba que eu vi o que você acabou de fazer, viu? Você acabou de fazer. Eu não penso nem 2 vezes em reprovar um aluno, tá? Sonso. Você pensa que eu não conheço cara de gente sonso igual você? Meu Deus, eu fiquei assim. Olha, eu acabei me prejudicando. Eu não consegui tirar boa nota, porque assim, aquela humilhação que eu passei, eu perdi assim. Acabou. Eu não consegui mais fazer a prova depois do esculacho que eu levei. Eu achei aquilo muito injusto, sabe? Eu achei muito injusto aquilo ali. Eu lembro que algum tempo depois, quando eu estava na minha graduação, eu passei num concurso para professor. Eu passei e eu tive a oportunidade, depois de encontrar esse professor para os corredores lá da universidade. E no dia que eu vi ele, já tinha havido essa aprovação. Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu digo, opa, você é o fulano de tal, não é?
Aí ele balançou a cabeça e disse, rapaz, mas que bom te ver. Eu falei, para mim está sendo um prazer te ver aqui. Eu falei, porque você era a pessoa que eu mais queria encontrar. Eu falei, eu queria só te passar uma informação boa. Eu falei, eu passei em primeiro lugar no concurso tal, para professor de matemática, sabe? Tu ficou sabendo? Eu falei, pois é, com certeza eu devo ter passado em primeiro lugar nesse concurso por incompetência, já que aqui na instituição eu só passava colando. Não foi isso que tu falou lá na sala de aula um dia? Você me humilhou lá? Pois é, pois olha lá, pode olhar o resultado lá na internet. Passei em primeiro lugar, com certeza foi por incompetência, porque aqui eu nunca estudei, né? De acordo com você. Pessoal, o cara ficou calado, assim, me olhando com aquele olhar regalado, porque ele fez uma injustiça comigo ali dentro da sala de aula. Até hoje eu me pergunto. Eu não sei, eu acho que ele foi com ciúme, só foi isso, porque eu não passei cola para aquela pessoa. Eu nem abri minha boca para falar com aquela pessoa. E eu levei esculacho na sala. Então, assim, esses mesmos professores, assim, eram super rígidos, sabe? Muito rígidos. Aí eles ainda diziam assim, eu lembro que uma vez, eu tive um professor, que uma vez eu chamei ele no particular e conversei. Eu falei, professor, é incrível, porque assim, você já deu alguns módulos pedagógicos pra gente, e você ensina uma coisa, mas quando você vai nos avaliar, quando você vai ensinar, você não aplica. Aí ele, mas é diferente, Vitor, é muito diferente, porque assim, aquilo ali eu estou ensinando é para quando você for lidar lá com fundamental, com ensino médio. Não, vocês são universitários, eu estou preparando alunos para ir ser professor e você tem que ter, porque você também tem que ter o domínio do conteúdo. Não adianta eu ficar facilitando a vida de vocês, né? Não, você quer moleza? Senta na gelatina, aqui não vai ter moleza comigo não. Se quiser passar, vai ter que estudar muito. Pessoal, geralmente eles faziam assim. Era uma prova valendo 8 e às vezes ele dava um trabalho, alguma coisa valendo 2. E menos de 8 reprovava. A média para passar, não sei se mudou, mas na instituição que eu formei era 8. Instituição pública era 8 a média para passar. E não existia isso de eu vou ajudar vocês aqui, coitadinho de vocês, porque vocês vieram de um ensino médio fraco, né? Vocês não conhecem muito do que se dane. Eles botavam mesmo, era para arrochar, senão eu mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu reprovei 2 matérias. Eu tive que refazer 2 matérias na minha graduação que eu não consegui alcançar a nota. Era rígido. Então isso aí que é a hipocrisia. Aí eu te pergunto, mas nós, o professor quando vai dar aula no ensino fundamental e médio, tem que ser bonzinho com o aluno, né? Tem que ser. Eu te pergunto, o professor que é muito bonzinho, né? Que ajuda muito, que quer facilitar muito para o aluno. Eu diria que não é nem o professor, eu diria que o próprio Estado já faz isso, quando ele bota uma média 5. Quando se põe uma média 5 na escola e se proíbe de reprovar, olha, eu não me esqueço nunca, ano passado, já perto de terminar as aulas, tivemos reunião do conselho e eu perguntei para a orientadora lá, a coordenadora e a diretora, eu falei assim, eu estava com uns nomes que eu estava na dúvida assim, se era para deixar retido ou não, né? E aí eu falei, como é que vai ser a questão da aprovação, reprovação, porque eu tenho uns alunos ali que, sinceramente, assim, não estão muito aptos não, né, para prosseguir na série seguinte e tal. Eu já sabia qual era a resposta. Ela falou, olha, não é para reprovar nenhum, professor. Não é para, a não ser por falta. Só reprove se foi por falta. Se você tem um aluno, sei lá, de agosto até dezembro, ele não veio mais nem um dia, aí não tem como, porque aí vai. Tipo assim, a gente tem um censo e tem as frequências que são contabilizadas num sistema, aí pode dar problema, né? Reprovação por falta você pode colocar, mas porque não tirou nota ou porque não aprendeu, não existe isso, tá? Não existe, é para passar. É para passar todo mundo. Eu já iniciei minhas aulas, eu descobri uma aluna, que inclusive é o assunto que eu vou tratar aqui na sequência, que ela é repetente, essa menina, mas ela reprovou ano passado por falta. Eu recebi o documento lá explicando por que ela estará repetindo a série esse ano, porque ela quase não veio ano passado. Ou seja, se ela tivesse frequentado ali, nem que fosse o mínimo, ela não teria ficado reprovada. Porque a lei agora é não reprovar, não pode reprovar. Aí eu te pergunto, como é que esse aluno vai estudar? Como é que esse aluno vai... Então, assim, em relação à minha graduação, o que eu achei incompatível é que a gente teve mais pedagogia do que matemática, e era uma matemática num curto prazo para aprender muita coisa, né? Eu acho que se eles tivessem feito diferente, na grade curricular tivesse posto uma carga horária maior, assim, 70% de matemática,
e uns 30% de pedagogia, todos que passaram por ali teriam saído mais capacitados. Era para pegar qualquer prova de concurso aí e gabaritar, né? Porque a gente sairia dali bem treinados, né? Naquilo que a gente entrou, né? Para estudar. Então, assim, quando você vê alguém igual eu que passou, é porque nós nos debruçamos sozinhos com os livros, fomos estudar e aprendemos por conta própria. Não foi porque a instituição nos ofereceu isso de fato. E eu acho que ficou claro, né? Ficou claro, eu enfatizei essa questão dos cursos, da graduação, tudo, é como uma demonstração assim de que a mente ela vai fixar mais aquilo que você está em constante contato, que você tem mais contato frequentemente. A gente não esquece a senha do banco, porque todo mês a gente está lá teclando aquela senha, né? Do cartão, nas compras, no caixa eletrônico. A gente não esquece o número da casa da gente, porque com uma certa frequência, você vai comprar uma coisa, precisa botar o endereço de entrega, você bota o número da casa. Sempre tá botando ali o número da casa, né? Então, é isso aí, a nossa data de nascimento, número de CPF, é o que você vai memorizando, que você vai lembrar. E eu acho que o maior benefício do contato é não cair nas armadilhas que surgem na nossa jornada de vida. Eu, por exemplo, eu tenho um assunto que eu não me desconecto, que é sobre o narcisismo. Eu fico vendo conteúdo todos os dias sobre narcisismo? Não. Mas assim, ao longo da semana, quando surge um vídeo interessante, existe um canal assim que esse eu não perco nenhum vídeo. Mas a doutora lá, ela não grava todo dia, né? Mas quando ela grava, eu não perco um, que é a doutora Helena, psicóloga Helena. Ela é show aquela mulher, assim. Inclusive essa semana ela gravou um conteúdo falando sobre deixa eu ver bem aqui se eu encontro. Eu vou até, já que eu estou aproveitando aqui, eu vou ligar minha caixinha de som. É um shorts, é um vídeo bem curtinho em que ela fala sobre a Lei Maria da Penha, a quantidade de mulheres. Inclusive ela chega a afirmar nesse vídeo dela. Foi a primeira vez que eu vi assim, ela não cita a palavra red pill, mas eu vi ela falar a favor dos homens. Ela é uma jovem, ela é uma psicóloga, eu acho ela bonita, aquela mulher. Ela é bem jovem, eu acredito. Eu arrisco até que ela seja mais nova do que eu, provavelmente. Deixa eu abrir aqui. Ela fez um comentário, uns dias atrás eu vi ela falando que ela estava atendendo muitos homens no consultório dela. No consultório, acho que até virtualmente também ela atende. Ela diz, não, gente, quando eu falo o narcisista, ela falou, é porque eu estou respeitando a língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando você refere a homens e mulheres, geralmente se coloca no masculino. Tem textos que a gente até lê assim, porque o homem está destruindo a natureza. Então, quando fala o homem está destruindo a natureza, entende-se que é os homens e as mulheres, né? É o homem no sentido amplo do ser humano, né? Enfim, ela usa muito, por exemplo, a pessoa narcisista, ela sempre refere no masculino, mas ela fala, olha, mas eu sou consciente que tem mulher narcisista. Existe a mulher narcisista, a mãe narcisista, que dificulta. E essa semana, nesse vídeo que eu vou abrir agora aqui para vocês, ela chegou a afirmar que na visão dela, na experiência dela, existe mais mulheres, a mulher ela é mais sórdida, a mulher narcisista ela é mais sórdida, ela é mais abusiva do que o homem. E que entre homens e mulheres, existe mais mulheres narcisistas do que homens. Foi alguma coisa, ela chegou a afirmar isso aí, até mais perigosa. Aquela doutora Cláudia Pacheco, né? A Cláudia Pacheco, que é muito conhecida aqui entre nós, ela falou que a mulher abusiva, né? A mulher narcisista, ela é mais perigosa do que o homem, porque ela é mais dissimulada. Ela é muito mais dissimulada, ela é mais falsa, é mais sorrateiro. Olha, que milagre aqui, meu computador até que abriu rápido. Não, abriu, né? Mas agora a bolinha tá girando aqui. Bora ver se vai ser rápido aqui para me abrir o Google. Pessoal, esses vídeos dos shorts, quando é no computador, eles são mais chatinhos para mim soltar o play aqui, né? Sempre, nunca vou pegar do início, né? Mas eu consegui pausar aqui. Vamos ouvir aqui o que a doutora Helena Rodrigues, o nome dela. Você botaria assim, ó, PSY, Helena Rodrigues. É o canal dela que... Ou então você pode digitar assim,
Como vai sua relação? É o nome do canal dela. É excelente. Ou se fosse para me pagar uma psicoterapia, eu escolheria ela, assim, porque eu acho ela muito gente boa, assim, muito profissional. Pior que homem? São os mesmos ataques? Sim, são exatamente os mesmos ataques. O modus operandi é exatamente o mesmo. Porém, a mulher narcisista ela é muito mais cruel porque ela possui mais armas de manipulação e de dominação do que o homem. Inclusive, a mulher narcisista ela não vai ter o menor pudor em utilizar as nossas leis essas que foram feitas para defender mulheres que realmente precisam, mulheres que realmente passam por violência. E mais a mulher narcisista vai se utilizar das nossas leis para destruir a vítima que passar pela mão dela. Vai utilizar também o sexo como arma de dominação, como arma de manipulação. De modo geral, elas são extremamente cruéis, inclusive porque sabem que tem leis que elas podem utilizar, já que elas não têm o menor problema em mentir, em forjar e manipular a favor delas. Então, muito cuidado. Mulher narcisista é pior. Pronto. Você vê, é um shorts dela. Pessoal, eu sei que muitas das vezes a gente diz assim, quando você vê uma mulher metendo aí uma red pill, né? Falando a verdade, aí você diz assim, não, é porque ela assistiu os conteúdos de homens, né? E tá repetindo. Tem uns casos que eu concordo, tem uns casos que é praticamente um plágio. Mas essa mulher aqui, eu vejo um diferencial nela. Eu acho, eu arrisco que ela talvez nem saiba desses canais aqui de Red Pill, porque eu nunca vi ela falando de MGTOW, nem Red Pill. Mas como eu já a acompanho há muito tempo, eu já ouvi muitas histórias da vida dela, assim, relatos da vida dela. E ela já contou no seu canal muitas histórias de trapaças, trairagem, de perseguições de mulheres contra ela. Colegas de trabalho, amizades, chefes mulheres. Inclusive, ela relata que foi uma das razões, o tanto que ela sofreu na mão de mulheres, a fez cursar psicologia, ela resolveu ingressar e hoje ela ajuda. Assim, ela faz. Foi para ela, né, pro seu autoconhecimento, mas também ela utiliza o conhecimento dela para ajudar as vítimas, pessoas que sofrem na mão de abusadores. Ela trabalha muito nessa linha do narcisismo, né, de pessoas narcisistas. Então eu acho que quando ela fala de mulheres, quando ela fez, veja que ela foi muito enfática aqui na sua fala, acerca de quem são, de que o perfil feminino ele chega a ser mais cruel, né, do que os homens, na questão do abuso, enfim. Isso aí ela fala, não foi porque ela assistiu vídeos na internet, foi pelo que ela viveu. Foi pelo que ela viveu. Isso aí ela já tem como comprovação a própria vida dela. E muito boa, assim. Eu gosto é um canal assim que eu não. Eu posso assistir, sei lá, dezenas de vídeos dela, eu não me sinto cansado. Até porque ela tem uma linguagem, ela é muito dócil, assim, para falar, até mesmo para falar de assuntos pesados. Ela sabe como tratar o assunto de uma maneira assim que a gente não se sente desgastado. Eu assistia muito o canal da doutora Cássia Rodrigues. Acho que ela é doutora em psicologia, ela é psicanalista. Ela tem muito conhecimento, mas às vezes eu lembro que aquele meu amigo Rafael, o Rafael do canal Psicanalista Realista, uma vez ele falou assim, Vitor, aquela doutora Cássia, ela é narcisista, cara. Ela é narcisista, por mais que ela seja psicóloga, mas ela é. Porque assim, aquela mulher, ela dava cada grito nos vídeos dela, sabe? Ela gritava, ela esculhambava com o internauta, ela tirava tempo. Imagina se a mulher tá tratando de um assunto interessante, assim, a gente tá ali, e de repente ela parava, porque ela viu um comentário de alguém criticando ela, aí ela gastava às vezes 5 minutos ou mais ali para esculachar, para humilhar aquele hater dela, né? Aquele crítico dela ali, ela não suportava a crítica. E assim, umas coisas que você via que era de uma pessoa narcisista. Ah, você tá criticando o meu cabelo? Pois é, esse cabelo aqui realmente foi um aplique. Se eu paguei, ele é meu. Ele é meu, eu trabalho para isso, meu dinheiro é para isso, e você não tem nada a ver com isso. O que você está fazendo aqui no meu canal, sua ordinária? Por que você não vai caçar teu rumo? Assim, ela ficava batendo boca, não era mais fácil ela ignorar, ou então, eu acho que ela tinha até alguém que moderava, um moderador ali, já tem uma pessoa ali simplesmente deletar aquele comentário, mas não, ela toda hora ela interrompia o assunto para estar batendo boca, discutindo, respondendo gente, aí aquilo ali, e assim, sempre palavras às vezes muito grosseiras, eu às vezes ouvia muita grosseria, assim, olha, não venha me pedir de graça não, tá? Não me peça de graça,
sabe? Eu estudei muito, foi para isso, o produto que eu tenho para me vender é isso aqui, se quiser, tem que pagar e eu cobro é caro. Meu curso de psicanálise é o mais caro do Brasil, minha hora terapêutica aqui também é a mais cara, sabe? Se quiser, assim, se não quiser, você não é obrigado a fazer. Então, assim, por tantas respostas grosseiras, eu concordei com o Rafael na época que ele me falou que ela tem perfil narcísico. Ela tem um perfil narcísico, então, já essa aqui não, meus amigos. Ô, meus amigos, cabeça de peixe, a doutora Helena, jovem, bonita, e cabeça de peixe, ou seja, mesmo ela tendo passado por tudo que passou, ela consegue trabalhar de uma maneira tão bacana, assim, o conteúdo. Eu nunca vi essa mulher batendo boca com internauta. Ela é muito assim, ela pega as perguntas, os comentários que dá para, que é uma coisa que vai agregar, e ela responde ali, né? E é tranquilo, eu super recomendo ela. A doutora Cássia, eu absorvi muita coisa boa do canal dela, me ajudou muito. Inclusive, foi bem na época que eu estava muito mal, eu estava sofrendo muito, e ela me ajudou muito. Mas por quê? Eu fiz um filtro. Eu fazia um filtro, eu absorvia tudo que era bom, os conhecimentos bons que ela passou ali, eu absorvi para mim, mas o resto eu descartei. Eu não gostava muito daquela postura grosseira, muito grosseira dela. Não... Aí aquilo ali, sim, o que deixava o vídeo pesado, você saía pilhado ali do vídeo, não era o assunto em si que ela estava tratando, mas as reações dela, né? A postura dela. Até isso aí a gente deva filtrar, né? Até isso a gente deva filtrar. Pessoal, eu acho que ficou entendido, né? Aqui o que eu falei. Alguém até comentou aqui que diz que acha que eu tenho um conhecimento. Quem foi? Foi essa noite, alguém comentou. Acho que foi o Palhacinho, acho que é Palhacinho. Ou foi ele ou foi outro aí que colocou: Vitor, você tá, sei lá, milhares de anos-luz à frente, né, de conhecimento. O que esse conhecimento, o que eu estar sempre em contato com esse conhecimento me favorece? É a blindagem contra pessoas ruins, a blindagem de evitar que essa pessoa faça coisas ruins comigo, mas também, se caso ocorrer, a blindagem emocional não vai me atingir, não vai conseguir me atingir como antes, me deixar no chão, arrasado, e de tanto conhecimento, eu já sei até como neutralizar. Tem muitas coisas que eu consigo, logo que eu percebo que a pessoa está se arregimentando contra mim, eu já consigo neutralizar ela logo, sabe? Para ela não ir muito adiante. Então continue tendo o conhecimento, tendo contato com esse conhecimento para que você esteja sempre blindado. É isso que eu vou falar. E aí, na sequência, como de praxe, eu vou trazer um relato. E esse relato, qual é o objetivo dele? Conhecimento. Mais aprendizados, mais análises. Eu trabalho com isso, então quando vocês... Aqui eu sou muito feliz, porque aqui tem muita gente aqui que manja da psicologia. Quem não tem a formação na área da psicologia, mas tem o conhecimento da vida, a sua experiência de vida, e você pode, pelo menos, me ajudar. A ajuda aqui não é a personagem de quem eu vou falar aqui no conteúdo, mas sim para mim, você vai estar ajudando a mim, porque eu estou lidando na linha de frente contra essa situação. Não é nem contra, eu estou com a situação posta no meu caminho, então eu nunca vou saber tudo. É por isso que, igual eu falei, eu não me desconecto desses assuntos, porque sempre vai surgindo situações novas e eu preciso vencer. Eu preciso sair vitorioso dessas situações. E às vezes são situações inéditas, ou não inéditas, mas que sempre o conhecimento será bem-vindo. Então o meu objetivo é esse. Eu não vou conseguir, o que eu vou relatar aqui para vocês, eu não tenho poder de mudar essa situação. Mas eu posso me blindar, eu posso me proteger contra essa situação. O relato ele já foi passado lá no meu grupo, no grupo fechado, eu compartilhei com os meninos lá, eles já me deram um feedback, mas hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu vou trazer já a opinião que foi dada lá no grupo e dizer qual é a minha visão face à opinião deles. Não sei se vai ser a mesma opinião de vocês, mas vamos lá. Senhores, eu tô com uma turma, eu peguei uma turma que é de pré-adolescentes, de manhã. São meninos ali entre 11 e 13 anos, a faixa etária.
Eu acho ele já até meio atrasadinho já no estudo, né? Poderia estar numa série mais à frente. Enfim, comecei a jornada lá com eles. E olha o que que aconteceu essa semana passada. Eu comecei a trabalhar na segunda-feira. E aí, logo na segunda-feira, eu me deparei com dois alunos. Havia um garoto, há um garoto, que eu conheço ele de vista. Eu já me lembro dele estudando nessa escola no passado. E eu já fiquei, eu digo, esse menino aí, eu acho que ele está reprovado. Eu desconfiei. Mas, como eu não sou um professor abusivo, eu não maltrato aluno, eu fui lá na cadeira dele discretamente, falei baixinho só com ele. Aí eu falei assim, como é seu nome? Aí ele falou o nome dele, né? Eu vou chamá-lo aqui de Renato. Vamos fazer de conta que o nome desse menino é Renato. Aí eu falei assim, eu falei, tu estudava aqui ano passado, não foi? Aí ele, sim, professor, eu estudei. Pessoal, e muito assim, muito encolhidinho, cabeça baixa. Um menino até bonito, aquele menino, eu acho que quando ele tiver. Ele tem 12 anos, mas tu olha assim, ele já parece um menino de 14. O bichinho. Ele tá todo musculosinho, sabe? A estrutura muscular dele tá bem avantajada. Os braços fortes, as pernas. Ele vai sempre de short. Eu acho ele, em relação aos outros meninos, eu já tô achando ele bem mais desenvolvido fisicamente. Aí eu falei assim, eu perguntei pra ele, eu falei, você estudava? Ele, eu estudava. Eu falei, que série? Aí ele falou, a série. Aí eu falei, então tu não passou ano passado, né? Aí eu cumprimentei ele, eu não sei o que que aconteceu, quais foram as tuas dificuldades ano passado, mas eu falei, se você fizer a sua parte, você colaborar, participar direitinho, você vai ter todo sucesso comigo aqui, tá? Eu tô aqui para te ajudar, que precisar aí, mas eu vou fazendo a minha parte, mas você faça a sua também. Tem que fazer as tarefas, tem que... Eu digo, depois eu vou fazer uma prova contigo, assim, para me saber como é que tu tá no teu conhecimento, e o que eu ver que tu não tá bem, eu vou te ajudando ao longo do ano para que você... Eu falei, esse ano tu não vai ficar reprovado, viu? Eu imaginei assim, eu sei o tanto que é ruim. Eu reprovei na faculdade, igual eu falei pra vocês. Eu reprovei dois módulos. Ô, meus amigos, mas é ruim. Eu acho que tem aluno que tanto faz como tanto fez. Mas para quem tem um pouco de interesse, é muito ruim você ficar reprovado, principalmente um ano. Eu fiquei reprovado só nos módulos, né? No ano seguinte, nas férias, eu paguei essas matérias que eu fiquei retido. Ó, vamos pensar que esse ano tudo vai dar certo, você vai se recuperar você vai recuperar tudo e vai poder prosseguir nos seus estudos. Pessoal, esse menino, eu dei aula uma semana para ele. O que eu observei nele foi muita timidez, sabe? Não abre a boca, é quieto, quieto, quieto na cadeira dele, não levanta, nem pedi para ir lá fora tomar água. Eu até falei para ele, eu falei, já que você não vai lá fora, não sai para ir tomar água, traz tua garrafinha para beber água. Pedi para ele sentar mais perto da mesa, né? Eu estou disposto a ajudar aquele menino. Se ele fizer a parte dele, eu vou ajudar ele. Eu ainda vou, ao longo do período, né, do ano letivo, principalmente agora nesse início, eu vou descobrir o que é a dificuldade dele. Eu conversei com uma professora lá, que ela trabalha na sala de inclusão, e ela disse que acompanhou ele. Ela falou assim, olha, ele tem muita dificuldade para aprender. E ano passado ele esteve comigo aqui, mesmo assim ele não conseguiu avançar. Mas eu também sei que a professora, eu sei quem foi a cidadã que deu aula para ele, não era muito. Essa professora saiu de lá, ela não está mais ela foi convidada para um cargo. Ela foi convidada para um cargo. É como eu sempre digo, né? Os maus funcionários eles sempre conseguem mais privilégio do que o bom funcionário. E aí eu acabei assumindo a série que era dela. A diretora me colocou lá nessa turma. Eu estou noutra sala, até uma sala melhor, mais espaçosa. E eu até falei pra vocês, depois, esse é um assunto para outro podcast. Eu até falei pra vocês que eu tinha pedido uma remoção, né? Não deu certo essa remoção. Eu vou ficar mesmo onde eu estou, mas foi até uma opção minha mesmo. Depois eu explico isso pra vocês, tá? Num outro conteúdo, que senão vai fugir aqui do tema. Então, assim, esse garoto, eu tô de boa, assim, o que eu puder fazer para ajudar, repetindo, a professora, que inclusive deu aula para esse menino, o que eu já estou sabendo, ela não tem essa pessoa que tá ali só pelo salário, não teve muito compromisso, não. E eu vou tentar, eu acredito que com ele alguma coisa de bom vai acontecer. Mas, meus amigos, entrou uma outra menina,
da mesma idade que ele, 12 anos, é dessa menina que eu quero falar, tá? É dessa cidadã que eu quero falar. Eu vou chamar essa menina aqui de Ângela. A Ângela ficou reprovada, ela ficou reprovada por falta. Ano passado, ela reprovou por falta. Eu já estranhei essa menina. O menino, eu acabei de falar que o menino já está com uma desenvoltura física até avantajada. Já essa menina é o contrário. Meus amigos, se você. Aqui, se eu. Vamos supor, se eu tivesse feito um vídeo, coisa que eu não poderia fazer, porque é menor de idade, né? Mas se eu pudesse, digamos, se a lei permitisse, eu mostrasse, para vocês seriam capazes de dizer assim: essa menina é uma moradora de rua? Tá parecendo uma mendiga, uma moradora de rua. Meus amigos, a menina vem podre de suja para a escola. Suja, suja e fedida. Ela tem um cabelo, eu acredito que o cabelo dela é liso, ela tem um cabelo liso. Ela é uma menina parda, ela é de parda para morena, magrela, magra, muito magra. E assim, ela tem ido para a escola seminua, assim, é um short. Vocês já viram aquelas dançarinas do El Chan? É aquilo ali que ela usa, só que às vezes é pano mesmo é leg, como se fosse um shortzinho de leg bem curto, quase mostrando as partes íntimas. Ou então short jeans, aquele short jeans assim meio desfiado assim na beirada, mas também, como diz aqui na minha região, quase mostrando o pinguelo. O pinguelo se refere à genitália feminina, que se chama assim também. Quase mostrando o pinguelo. E o pinguelo aqui, o pessoal refere à vagina, né? E se você jogar no masculino, pinguelo... Não, pinguela, né? A pinguela é uma ponte mal feita, né? Uma ponte, aquela ponte que tem duas toras de madeira ali, aqui se chama de pinguela também. Então são significados diferentes. Eita, língua portuguesa ampla, né? Tem muitas palavras aí. Não escova os dentes. Esses dias, ela sentou uma hora, eu chamei ela para ela fazer um teste. A gente chama o teste de sondagem. Eu chamei ela para fazer um teste lá na minha mesa. Ai, caramba, eu afastei, meus amigos. Afastei a carteira, que eu não dei conta de ficar perto daquela menina do mau cheiro, assim, um mau hálito. Aqui é o mau cheiro da axila, aquele cheiro de suor mesmo, suor, a nhaca do corpo, sabe? Aquela nhaca acumulada de muitos dias, assim, você olha, as pernas chega a estar cinzenta, acinzentada, as pernas, os braços parece que anda muito assim na rua, pega poeira. O cabelo dela tá duro, é um cabelo duro, assim, todo aquele chupé ali, pente não entra ali, sabe? Ali se não fizer um tratamento naquele cabelo, para limpar mesmo, passar horas ali num tratamento para poder tirar a sujeira, o sebo. E a boca, ontem eu até fiz uma visita para minha amiga Júlia, eu falando da boca, a boca dela, até assim a metade aqui dos lábios é branco. E eu falando assim, eu digo, será que é culpa? Ela falou, não, aquilo é boqueira, ela tá com boqueira nos lábios, e aí gera tipo uma secreção branca, que fica escorrendo da boca, sabe? Meu Deus, que situação assim, degradante. Fazia muito tempo que eu não via uma situação daquela dentro de uma sala de aula, uma aluna, uma mocinha já, sabe? O rosto dela, ela já tá com o rosto assim, você vê que ela tá ficando rosto de mulher, né? Saindo ali da infância pra fase adulta, pode-se dizer. Mas magra, pálida, anêmica, assim, um rosto anêmico, suja, maltrapilha, demais. Aí, assim, com ela eu não conversei, assim, de, de fato, até porque logo no primeiro dia ela faltou, tipo assim, o menino começou a vir na segunda, ele veio segunda, terça, e ela apareceu na quarta-feira. Na quarta-feira ela chegou, aí eu comecei a perceber uma coisa estranha nela. Eu perguntei o nome dela, ela falou que tinha reprovado no ano anterior e que estava ali repetindo, né, de ano. E eu falei, tá bom. Eu falei, depois eu vou fazer um teste. Pessoal, é tipo assim, não é discriminação, mas por exemplo, o menino, eu tive mais essa liberdade assim de chegar porque é menino. Já a menina, eu não quis assim chegar lá perto e tá falando baixinho, aquela coisa, porque sei lá como é que pode ser interpretado isso depois, né? Geralmente menino não dá muito problema. Eu já contei até pra vocês, eu conheço um professor aqui na minha cidade que ele é pederasta. Ele tem, assim, nunca aconteceu nada grave com ele, mas
Eu sei, ele mesmo já confessou pra mim os históricos dele de ficar com garotos, sabe? Menino de 13 anos, 14, nunca deu problema pra ele. Mas esse aqui, eu já até comentei, um dia desse, eu não sei, acho que eu nem vou contar esse caso, desse professor pederasta aqui, porque um dia desse eu contei lá no meu grupo fechado e assim, eu vi umas reações muito afloradas ali, sabe? Teve uns confrades que ficou com tanta raiva, tão indignado, teve um que falou assim, Vitor, tu vai me desculpar, mas se fosse um filho meu, se eu descobrisse que aqui eu vou só dar uma palhinha. Eu contei lá no grupo que esse professor conhecido meu, uma vez ele me contou, eu já trabalhei com ele, uma vez ele me contou que botou um garoto de 13 anos no porta-mala do carro e estava indo para um motel e aí passou, tinha uma barreira da polícia, tarde da noite, na saída da cidade, da polícia militar, e ele disse que ficou gelado de medo, com medo dos policiais revistar o carro dele e pegar esse menino escondido. Mas ele disse que os policiais só pediu o documento do carro, aí ele perguntou para onde que ele estava indo e olhou, estava tudo certinho e liberou ele. Ele disse que chega, ficou com a língua dormente, assim, deu aquela adrenalina, com medo de... como é que eu ia explicar esse menino no porta-mala do carro, né? E ele disse que levou o garoto. Eu algumas vezes, quando ele me contou isso, eu perguntei uma vez, eu falei, tu não tem medo não de tu ir pra cadeia por conta disso? Assim, porque isso aí uma hora, tu pode ter certeza que um dia a casa vai cair pro teu lado, porque... Ele, não dá nada não, bicho. E eles gostam. Ainda falam assim, eles gostam porque eu dou dinheiro. Eu dou tênis, eu compro tênis pra eles, eu dou dinheiro, eu dou 100, 150 cada vez que eles topam ir pro motel, pra defenestrar esses meninos. Eu tô falando isso porque, assim, pessoal, eu não sou amigo desse professor, mas como eu já trabalhei junto com ele, eu não sei por que diabos ele acabava vindo me contar isso. Isso aqui ainda é um caso a pensar se um dia eu colocaria um relato desse aqui, que eu tenho até medo. Mas assim, você vê, geralmente, quando é por exemplo, aqui eu conheço dois professores que estão presos há faz tempo por causa de menina. Um porque teve relações sexuais com uma menina abaixo de 14 anos e o outro porque mandou uma foto do pinto no WhatsApp para uma aluna. Todos dois perderam o concurso e estão na cadeia, né? Mas esse outro, porque mexe com meninos, o máximo que eu já vi foi ele ser removido de uma escola para outra. Nem a diretora não bota para ferrar com ele. Acho que porque a gente sempre fala que mulher tem amizade pelo mal, né? E aí ela acaba protegendo esse cidadão. Esse cidadão não, esse pederasta, né? Enfim. No caso do menino, igual eu conversei com isso aí, eu sei que não vai dar problema. Agora, a menina eu já tenho mais medo. Menina eu já tenho cisma porque eu sei o que pode acontecer. A menor atitude pode ser... Eu já tive alunas na minha sala que eu pedia para outra colega tomar leitura, fazer uma atividade de reforço ali, sabe? Eu pedia para a funcionária da biblioteca me ajudar, a professora da sala multifuncional me ajudar. Todo dia eu levava, não, é uns 10 minutinhos só que você vai fazer essa tarefa aqui com esse aluno, para eu não ter que ficar ali perto daquela aluna, porque eu tenho medo. Eu tenho medo, assim, de sair qualquer comentário. Eu gosto mesmo de explicar na lousa. É na lousa. Eu tenho ano que eu chamo até estagiárias. Ano passado mesmo eu consegui uma estagiária, ela ficou 3 meses lá me ajudando, porque aí eu passo essa demanda para ela, né? Não é preguiça minha, é para me proteger. Para me proteger. E até que um dia eu possa sair dessa profissão, né? Até que eu sonho um dia que eu possa migrar para uma outra área. Mas enfim, enquanto isso não acontecer, é lá que eu tô tendo que ficar. Pessoal, de repente eu vi essa menina, conversadeira, meus amigos, conversadeira. Ela se agrupa assim, ela senta ali perto. Eu tenho umas meninas que são boas de estudo lá nessa sala. Eu já percebi que tem umas que são dedicadas. E ela tá ali perto daquelas meninas e conversa. Aí a primeira chamada de atenção que eu dei, eu fiz assim. Eu me dirigi às meninas boas, né? Eu falei assim, olha, eu já percebi que vocês são muito dedicadas, vocês são centradas a fazer a tarefa de vocês. Então, assim, não entra na onda dessa menina, não. Ela já tá reprovada do ano passado. Até agora eu não vi ela pegar o caderno dela. Não tirou nem o caderno dela da mochila para fazer a tarefa dela. Eu falei, por favor, tira daí, ou se afasta, muda de lugar, mas não entra nessa onda aí não, porque vocês vão se prejudicar. Aí as meninas, não, tio, mas é porque eu já pedi pra ela sair daqui, ela não sai daqui. E aí eu falei, fulana, Ângela, né? Eu falei, Ângela, por favor, se tu não quer copiar a tua tarefa, eu não vou te obrigar a tu copiar não, mas por favor, deixa as meninas copiar a tarefa delas em paz.
Tipo assim, foi tarefa na lousa, sabe? Tem hora que eu passo na lousa, tem hora que eu passo no livro, copia do livro. E ela ficou só me olhando assim com a cara ruim, sabe? A aluna. E teimando, meus amigos, e perturbando. Aí tem hora que ela levanta, fica na cadeira das outras. Eu acho que as meninas acham ruim é por causa daquele. Ô, professor, pede pra ela sair daqui, professor, pede. Aí o que que eu fiz? Aí foi a hora que eu fui lá perto dela. Sem gritar, sem xingar, sem alterar minha voz. Eu falei assim, Ângela, por favor, pega seu material agora. Pega sua mochila e você vai sentar bem ali. Eu digo, eu quero que você. Tipo lá na frente. A sala é grande, aí tem muito espaço na frente ali entre o quadro, entre a parede e as primeiras cadeiras, né? Eu falei, você vai sentar bem ali na frente, tá? Eu falei, eu quero que você faça a sua tarefa. Eu falei, mas se tu não fazer, tu vai pelo menos ficar lá, quieta. Eu falei, eu não quero você perturbando os outros alunos aqui. Meus amigos, quando eu falei isso, essa menina surtou lá dentro da sala. Ela disse, gritando, não foi? Eu falei com ela com minha voz normal. Ela disse assim, vem me tirar daqui se tu é homem. Já que tu é o bonzão aqui, me tira aqui dessa cadeira. Eu quero ver quem é essa desgraça que vai me tirar daqui. Quem é esse satanás que vai me tirar daqui. Não saio daqui. Pessoal, e ela falava assim, chega a mulher essa menina rangiu os dentes assim. Não tem assim, quando a pessoa faz um jeito assim, com os lábios assim, de quem tá com muita raiva, as veias do pescoço chega engrossa, sabe? Aí eu falei, você não vai sair não? Tu não vai sair? Vou não. Não vou sair daqui. Eu quero que me tira daqui se tu é homem. Me desafiou, meus amigos, na vista de todo mundo. Da sala inteira. Aí eu saí da sala, fui lá na sala da direção, né? Cheguei lá, tava a diretora e a coordenadora, que eu já até dei um nome a ela, a Elma, né? Aí eu falei assim, eu digo, Elma, eu preciso que você me ajude ali na sala. Eu falei, aí a Ângela tá dando muito trabalho, perturbando demais. Eu pedi pra ela sentar lá na frente, me desafiou lá dentro da sala. Eu falei, me ajuda a tirar ela lá da sala, pelo menos por um tempo. Eu falei, traz ela aqui, conversa, deixa ela aqui um pouco fora da sala. Meus amigos, sabe o que eu escutei da coordenadora? Ela falou, eu não vou, tá? Eu não vou, porque isso aí é atribuição sua, professor. Você é o professor lá na sala. Você é a autoridade dentro da sala, tá? Eu não vou. Agora, se eu pegar e for lá, que raio de professor é você? Logo nos primeiros dias de aula, a aluno tá te dando trabalho e você já quer que eu vá lá intervir? Aí é que tu vai ficar mais... Não, eu tô fazendo isso é pelo teu bem, tá? Eu tô fazendo isso é por você, tá? Moço, você é professor, faça exercer sua autoridade. Pessoal, na hora que ela veio falar essa historinha de autoridade, eu dei uma risadinha pra ela. Eu digo, olha, eu vou considerar essa tua fala, colega, como uma piada, tá? Eu vou considerar como uma piada. Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou lançar isso no livro de ocorrência, tá? Eu vou colocar no livro de ocorrência. Cada sala lá tem um livro de ocorrência, né? Acontece um fato. Eu digo, daqui pra frente eu vou lavar minhas mãos. Eu falei, porque se eu vim lhe pedir ajuda, é porque eu sozinho lá não dei conta. E eu sei muito bem que a sua função aqui é me dar suporte. A função do coordenador pedagógico é quando o professor está com dificuldade lá na sala, ele ter o ponto de apoio. Se fosse para eu ter que resolver tudo só, eu acho que não precisaria ter uma coordenadora, mas tudo bem. Eu falei, se a sua palavra é essa, você não vai me ajudar? Tudo bem. Eu falei, só que eu vou lançar isso no livro de ocorrência, que eu vim aqui falar com você e você se recusou a me ajudar. Aí meus amigos, na hora que eu falei isso para ela, ela veio atrás de mim. Ela veio atrás de mim no corredor, aí ela já veio com outro tom de voz. Aí ela disse assim, não, vem, colega, vem aqui, Vitor, deixa eu te explicar. Ela, não, eu vou te falar a verdade aqui. Olha, essa menina que está lá na tua sala, ela é muito problemática. Muito, muito, muito problemática. Isso aí é só o começo do que tu ainda vai ver. Então, assim, eu na verdade eu não quis ir lá te ajudar, porque não tem solução isso aí, não tem solução. Você faz o que você der conta. Ela disse, eu já vou te passar o histórico dela. Ela falou, é porque ela chegou agora e aí não tem... Era até para eu ter sentado, porque eu esqueci e não participei isso para você, mas eu vou te contar logo aqui para tu ter ciência. Pessoal, aqui, olha, eu já falei a primeira parte, eu contei que foi da sujeira, né? A nojeira que a menina vem para a escola. Não tem higiene, né? Agora vamos para o segundo argumento aqui a respeito dela. Ela disse assim, olha, essa menina, elas são 3 irmãs, só que ela é a mais novinha, ela já tem 12 anos, ela vai fazer 13 agora, daqui fevereiro, março, ela já vai fazer, pela ficha dela, a gente olhou ali, ela já vai fazer 13 anos. As outras irmãs dela são bem mais velhas, tem uma já de 16 anos, tem outra de 14, só que as outras duas, elas já até passaram aqui pela escola, mas não estuda mais aqui, já
já estão em outras escolas, né? E ela ainda está aqui conosco. E assim, a mãe abandonou. A mãe abandonou. E aí elas são criadas pelo pai, só que o pai não vale nada. O pai é uma peste também. E assim, elas são criadas praticamente dentro de um cabaré. Aqui, o pai dela é dono de um bar. Esse bar funciona igual um puteiro, lá é um puteiro mesmo, aqui no bairro. Tu quiser, não fica muito longe aqui da escola, não. Pessoal, essa escola que eu leciono de manhã é escola de periferia, no extremo mesmo, sabe? Da minha casa até lá dá quase 5 quilômetros. Eu atravesso alguns bairros aqui na cidade para poder chegar lá. No finzinho mesmo, da escola tem mais um quarteirão, aí já é mato. Já é a mata, assim, fora da cidade. É no extremo mesmo, onde tem muita pobreza. É um dos bairros pobres aqui da cidade. E vem muitos alunos também da zona rural. Tem alunos da zona rural, tem uma vila que fica cerca de 8 quilômetros fora da cidade, que vem muitos alunos dessa vila, puxado por um transporte escolar. Essa vila parece aquelas regiões da África, sabe? Só casinha de coberta de palha, de tábua, de taipa também. Então é esse o público. De manhã eu lido com esse público. Vocês veem que de tarde eu não sou muito de relatar coisas da tarde, porque eu já leciono numa escola mais centralizada, uma escola praticamente no centro da cidade, já contempla mais aquele pessoal, uma clientela ali que tem uma vida mais digna. Por exemplo, eu não tenho nenhum histórico assim na escola que eu trabalho à tarde. Os meninos e meninas, eles vêm banhados, asseados, cheirosos, com suas mochilas, com seu material escolar. Então, assim, é de boa. Se eu pudesse, eu trabalharia manhã e tarde nessa escola, mas eu nunca consegui uma carga horária pela manhã. Aí estou tendo que ficar nessa outra, né? E temos, assim, esse aqui é um caso de vários que eu já vi ali, né? Não só na minha turma, como em outras turmas também. Ela falou assim, elas são criadas praticamente dentro de um ambiente insalubre, um ambiente que, por lei, elas não deveriam estar ali, de prostituição, drogas e álcool. Então, assim, elas nem dormem. Essa menina, essa Ângela, por que ela perdeu o ano? Ela foi reprovada ano passado porque ela não dormia. Um dia ela contou pra gente aqui que ela não dormia. Ela falou, tia, lá meu pai fica com o som ligado até 3 horas, até 4 horas da manhã. É muito barulho, é os homens lá dentro, é as mulheres, as putas lá dentro, ficando. E então assim, eu e minhas irmãs, a gente não consegue dormir, a gente não dorme. E tem briga, tem confusão lá dentro, e aí não tem como, quando de manhã a gente não consegue acordar para vir, quando a gente dorme não consegue acordar, meu pai não chama, meu pai não tem interesse da gente vir para a escola. Ô pessoal, na hora que essa mulher me contou essa situação, me deu uma coisa assim, infelizmente eu sou muito sensível a essas coisas assim, porque acaba me dando assim uma tristeza, sabe? É um sentimento de tristeza de ver fosse uma menina ou fosse um menino numa situação dessa. É muito triste isso aí, sabe? É onde eu digo, eu falei no conteúdo anterior que eu também vim da dificuldade, eu também vim da pobreza, mas eu não fui criado dentro do ambiente. Por exemplo, o caso dessa menina para mim é muito mais grave do que o meu caso. Eu passei por muita coisa ruim, mas eu morei em casa muito pobre assim, mas não tinha bebedeira, não tinha drogas. Eu ia para a igreja, né? Mesmo a minha mãe do jeito que ela era, mas eu ia para a igreja. Eu pude aprender algumas coisas boas ali dentro da igreja. Eu prossegui nos meus estudos, eu pude prosseguir nos meus estudos. Então assim, foi ruim, mas eu vejo na escola às vezes histórias muito, muito piores do que a minha. Eu tenho certeza que aquela menina, claramente, ela passa fome. Ela não acho que dali certeza o pai não cuida da alimentação, não cuida da higiene. Vamos lá, né? Isso foi o que a coordenadora me passou. Eu tive com ela 3 dias, né? Foi quarta, quinta e sexta. Pessoal, na quinta-feira. Não, na quinta-feira eu não dei aula. Na quinta-feira foi meu dia de planejamento. Eu fiquei fora da sala. Quando foi na sexta-feira, eu presenciei 2 cenas dessa menina dentro da sala. Teve um momento que ela novamente ficou sentada perto de um grupo ali de meninas. As meninas copiando. Como os livros didáticos ainda não chegaram na escola, geralmente nunca chega ali. Demora um mês para esses livros chegar. Até que os livros cheguem, eu estou usando tipo o livro que foi utilizado no passado, só que passando na lousa. Eu copio tudo na lousa, né? Levo o pincel e vou passando e eles copiam.
De repente, eu passei o texto na lousa, aí eu tô levando meu notebook, porque eu tinha muita coisa lá para fazer, organizar e coisa de trabalho mesmo. O horário de planejamento não foi suficiente, então eu aproveito aquele horário que eles estão no quadro copiando e vou agilizando. Claro que isso aí é já comunicado à direção, já falei o porquê que eu estou utilizando o equipamento para concluir. E uma vez concluído, eu já entreguei para ela, né? A demonstração é de que foi entregue tudo que me foi solicitado. E assim, de repente eu escutei um diálogo, eu escutei uma frase. Aqui onde eu moro, geralmente o órgão genital feminino e masculino são dados alguns nomes assim vulgares, né? Mas sempre tem um que prevalece, né? Tem um que é mais usado. Por exemplo, o órgão masculino, aqui para onde eu moro, de vários nomes que o pessoal chama, né? Pica, pau, piroca, esses trem, o que o pessoal mais chama é rola. Isso assim é a rola do homem. A rola, então, sempre chama rola. E a mulher é priquito. Em primeiro lugar é o priquito, aí depois. Acho que vocês já viram falar muitas vezes, é porque eu sempre escuto isso aqui, né? É priquito, depois é buceta, deixa eu ver qual outra é. Meu pai, por exemplo, meu pai chama chibio, né? Eu sempre vi ele chamar chibio, ou então é xota, né? A xota. Sempre as pessoas usam esses termos vulgares. Cara, meu pai chama. Não, é chibio, mas tem outro. Xiri, não é chibio, não. É o xiri. Meu pai chama xiri. Eu de- O xiri da mulher. Mas o priquito, ele vem em primeiro lugar. Esse aí é o mais usado, né? Foi o que ela usou. Eu escutei quando ela falou essa palavra. Uma hora eu escutei essa frase aqui, as meninas copiando e ela sentada do lado. Nem sequer o caderno estava na mesa. E ela disse assim: Fulana, mas tu nunca deu teu priquito. Você não deu teu priquito ainda. Meu Deus do céu. Chega as meninas. Eu vi umas meninas assim, as meninas ficou com a mão na boca, assim, tipo como quem tava com vergonha, sabe? E olhando pra mim. E eu fiquei. Digo, meu Deus do céu, mas não. Pessoal, eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei o que fazer. É uma situação que eu não sei o que fazer, porque ela não me obedece. Ela não me obedece. Eu já percebi que ela é agressiva. Então, assim, eu não sei o que fazer. Sabe, eu acabo tendo. Ontem eu fui. Vocês acreditam que ontem eu fui na casa da minha amiga Júlia conversar com ela? Esse é o caso dessa menina, que a Júlia teve mais de 30 anos de sala de aula, 33 anos de sala de aula. Eu falei, Júlia de Deus, o que é que se faz, minha amiga, num caso desse? Aí ela disse assim, ela falou, não, o que tu vai fazer, tu vai conversar, principalmente o dia que ela não vier, como provável, tu falou que ano passado ela reprovou por falta, né? Então é provável que ela vai ter dias que ela não vai vir. Então quando ela não vier, tu chama essas meninas, principalmente as meninas que ficam perto dela, e tu conversa assim para elas se afastar dela. Tentar se afastar ao máximo. Se ela sentar perto, muda de lugar, pega o material, vai para outra cadeira. Ela me orientou uma coisa assim que eu não vi muito sentido de fazer isso. Ela falou assim, outra coisa, como ela fica falando essas palavras, é priquito, dá o cu, essas coisas, tu orienta pra elas, tu fala assim, que não é assim, que a vida não é dessa forma, que inclusive o nome disso aí, olha, o nome não é esse o nome, tá? O nome correto é vagina, é pênis, então assim, não dê ouvidos a isso aí que essa menina tá falando, não. Mas essa parte aí, pessoal, eu não vou fazer. Eu poderia até aconselhar essas meninas a se afastar, que foi o que eu já fiz, né? Falei, se afaste, não deixa ficar muito perto ali, né? E o que que eu percebi nessa atitude? Ela já está aliciando as meninas, ela está aliciando as meninas, e o que ficou muito claro para mim é que certeza, ela já foi abusada, essa menina. Ela já foi abusada. Ali não é mais virgem, não, pessoal. Ela não é mais virgem. E assim, aconteceu um segundo fato na sala que pra mim aquilo ali fechou, assim, um quebra-cabeça fechou do que eu precisava saber ali. Assim, no sentido de que ela tá destruída, aquela menina. Ela tá destruída, acabada, em todos os sentidos que você pensar de psicológico, físico, tudo, não existe mais dignidade, não existe. Eu acho que ali é um caso muito, muito difícil de ser consertado, aquela situação. De repente, isso já era assim umas 10h30 da manhã, já estava próximo de terminar o horário da aula. De repente começou uma discussão dela, duas meninas. Pessoal, eu não estava querendo revelar esse segredo, mas agora para poder vocês entenderem, eu vou ter que revelar isso aqui.
Olha, o que que aconteceu? Eu tinha uma turma ano passado, nunca isso tinha acontecido comigo, eu sempre a tendência era eu pegar a turma nova, né? Mas aconteceu esse ano em que a diretora, e pelo menos foi esse o argumento dela, né? Ela disse assim, que achou o meu trabalho muito bom ano passado e que ela queria que eu continuasse. Aí ela me colocou junto com a mesma turma. Só que essa turma recebeu novos alunos. Eu tô com um grupo de alunos novatos ali na sala, que vieram de outras escolas, teve esses aí que reprovou. Assim como teve alguns alunos e alunas minhas do ano passado que eles pediram transferência e foram embora. Então a turma está mesclada, mas é um grupo, mais da metade da sala são alunos que eu trabalhei ano passado. Vocês se lembram de duas meninas que eu falei? Tem um podcast de meses atrás, acho que foi em setembro. Setembro foi outubro do ano passado. Eu falei de duas irmãs que a mãe matou o pai delas. Né? Primeiro ela tentou matar de faca, aí essas meninas foram para Brasília, né? Passou um tempo em Brasília, 2 anos, aí depois a mãe voltou com o pai e ela acabou matando esse senhor com gordura quente. Ele dormindo, ela jogou uma panela de gordura quente e acreditem ou não, meus amigos, a mãe delas estava presa, já foi solta e as meninas estão morando junto com a mãe. Morando, a justiça deu a guarda das filhas para a assassina, ou seja, as filhas têm que conviver debaixo do mesmo teto com aquele ser que matou o pai delas. Olha que situação. Mas assim, ano passado elas ficaram muito deprimidas. Elas finalizaram o ano chorando para os cantos, tristes, mas são as meninas muito, muito dedicadas nos estudos. Eu admiro elas, sabe? Ali são os casos que a gente chama de... Como é que chama? São as exceções, né? Elas são as meninas muito dedicadas, elas só sentam perto. São duas moças já. Tem uma, acho que uma já vai fazer 14 anos. Ela tinha 13 ano passado, deve estar com 14 agora. E a outra deve estar com 13. São duas moças, muito bem comportadas, muito dedicadas. E adivinha, era perto dessas duas meninas que a outra estava. Aí o que que elas fizeram? Como essa Ângela não saía de perto delas, elas pegaram a cadeira delas. Isso foi já... Não, isso foi na sexta-feira, né? Primeiro eu escutei ela falando em priquito, lá para as meninas perto delas e de outras meninas, porque sempre as meninas elas se agrupam, né? A sala praticamente fica dividida no meio. Uma banda da sala fica as meninas, do outro lado fica os meninos. Sempre foi assim. A menos que o professor mude, faça diferente, se deixar por conta deles, eles ficam ali nessa divisão. Eita caramba, eu falei que era para ser um conteúdo curto, não foi? E olha, eu aqui já 1 hora e 17 minutos, mas eu tava com muito desejo de partilhar isso aqui, porque eu sei que vai me ajudar muito. Senhores, as meninas vieram sentar, essas duas irmãs e mais outras meninas vieram bem para frente, assim, botou as cadeiras delas na frente. E ela continuou mais ali do meio pro fundo da sala, a Ângela. Pessoal, de repente, eu não percebi, eu mexendo alguma coisa ali, mexendo no computador, eu não conseguia ouvir o início, assim, o que gerou. Mas de repente eu escutei quando a Ângela começou a gritar com uma dessas meninas e falou assim: quem é você pra estar falando mal de mim, sua vagabunda? Vagabunda, lava essa tua boca antes de falar da minha vida, tá? Ou tu pensa que eu não sei quem é tu, filha de uma mãe assassina, de uma mãe... Não vem falar do meu pai aqui, não. Não vem falar do meu pai, não, que bom ou ruim, mas meu pai tá cuidando de mim. Meu pai nunca matou ninguém. Meu pai nunca matou ninguém. E eu sei que tua mãe matou teu pai. Aí, quando essa menina jogou na cara da outra, né, o que a mãe dela fez, aí a outra, ela revidou e começou a gritar. Ela disse assim, é bom ou ruim, mas pelo menos eu não moro dentro de um cabaré igual tu, sua puta sem vergonha. Tu pensa que eu não sei que tu é uma rapariga, que teu pai é dono de um cabaré, teu pai é dono de um cabaré acolá e tu mora lá dentro da casa junto com aquelas prostitutas. Pessoal, e começou aquela troca. Aí essa Ângela, na mesma hora, assim, ela levantou da cadeira. Repete, vagabundo, que tu falou que, pera, se eu não quebrar tua cara bem aqui, eu quebro, eu acho uma tora de pau lá fora e eu quebro tua cara, mas tu vai me pagar, vagabunda sem vergonha. Eu sou capaz de te matar. Pessoal, ia ser essa menina com tanta raiva, sabe? Com tanta raiva assim, chega ela fungava, sabe? Dava aquelas fungadas de raiva e a outra desafiando ela. A outra, sabe? Foi a mais nova, das duas irmãs a mais nova. Pois vem aqui pra cima de mim, seca do diabo. E, pessoal, assim, aqui foi uma coisa assim tão peculiar, porque uma defendendo o pai, me pergunta que raio de pai é esse? Isso é lá um pai?
que deixa suas filhas dentro. Meu Deus do céu, olha, eu já conheci uma velha aqui, muito tempo atrás eu trabalhei numa escola, que tinha uma velha que ela criava 2 netos, 2 meninos, e ela era dona de um cabaré. Aqui na minha cidade tem muito, pessoal. Esses bairros assim mais afastados. Pensa num negócio que dá dinheiro, é puteiro. Aqui tem vários. Aqui. Vamos estender coisa de rir. Aqui, onde eu moro, aqui teve uma rua. Essa rua hoje ela não funciona mais, mas tinha uma rua que era só de cabaré. Tinha até um apelido essa rua. Eu prefiro deixar quieto para ninguém descobrir, mas era uma rua com vários cabaré ali, sabe? Hoje esses cabarés se espalharam. Um lugar que mais tem cabaré aqui é de frente à rodoviária da cidade. De frente ao terminal rodoviário aqui tem uns 4. Eu falo porque a gente passa assim na frente, eu sei que são. Até porque eu tenho uns colegas meus aqui que frequentam lá. Em bairros afastados, eu já vi mulher que tem dona de cabaré aqui que ela bota até anúncio nos grupos de WhatsApp. Bota anúncio, bota as fotos, né, das prostitutas lá. Então, por exemplo, eu conheci uma velha aqui que ela criava 2 meninos, assim, um de 10 e outro de 9 anos. E ela tava com esses meninos dentro do cabaré. Aí teve uma denúncia contra ela na época, e a justiça ela foi chamada. Isso eu falo porque ela me contou mesmo na época. Diz que a justiça mandou chamar e deu um prazo para ela. A senhora não pode ficar com essas 2 crianças dentro do cabaré. Então, providencia. Aí o que a velha fez? Ela alugou uma casa. Ela disse, olha, tá meio complicado, porque assim meu lucro não é muito lá dentro do meu cabaré. Então, mas eu aluguei uma casa na rua de baixo, e aí eu arrumei a casa, tem uns quartos, tem tudo lá para eles. Eu deixo lá e eu fico me revezando, né? Eu tô ali. De noite é que é mais complicado, porque de noite eles acabam muitas vezes tendo que ficar só na casa, porque à noite é o horário de maior movimento no meu cabaré. E aí como é que eu fico olhando essas crianças lá? Quando tava comigo ali dentro, eles tinham os quartinhos deles lá, tinha uns quartos onde rolavam os programas ali, mas tinha um quarto deles eu podia estar de olho. Agora, na rua de baixo, às vezes eu só vou ver como é que eles estão de madrugada. Mas se a justiça determinou que tem que ser assim, eu estou cumprindo o que a justiça mandou. E aí ela ficava administrando essas 2 casas, né? O cabaré dela e a casa alugada lá com os netos dela. E, por exemplo, agora eu estou sabendo desse homem. Isso aí foi até um caso, eu gostei. Agora não tem nem como eu encontrar o áudio aqui do meu inscrito BF Ronks, mas ele fez um áudio interessante sobre esse assunto. Ele falou assim, as pessoas falam muito mal das mulheres como se homem fosse um santo, né? Olha a situação desse pai. Eu posso dizer a vocês que de uma maneira geral, no caso de homem, no caso dos homens, isso aqui é um caso excepcional. Pessoal, a maioria, assim, 99% dos casos, eu trabalho na escola de meninos e meninas que tem um pai, por mais ruim, por mais difícil que seja esse pai, mas geralmente eles tendem mais a proteger o filho. Olha, eu tive um caso ano passado de um garoto que o pai estava na cadeia, estava preso, e saiu e o pai foi lá saber da vida dele, do menino dele, como é que estava, ainda falou assim, ó, pode deixar que quem vai tomar as rédeas dessa situação sou eu. Esse moleque nem apareceu para mim ainda, até agora ele não pisou lá ainda, né? Não sei, talvez, eu até alimento a esperança de que com esse pai presente agora pode ser que modere um pouco, né, a situação dele, de mau comportamento dele. Mas aqui eu tô passando para vocês um caso que é onde eu digo, para ter um pai desse, era melhor que essas meninas tivessem na adoção, ou tivesse sendo cuidado lá pelo conselho tutelar, tivesse em outro lugar, porque, olha, eu fiquei com pena dessa menina, ao mesmo tempo que eu vejo a agressividade dela, mas eu fico com pena. Ai, meu Deus do céu, pessoal, mas eu fiquei mal assim na hora que eu vi. Aí o que é que eu fiz? Eu não entrei no meio, mas eu vi, elas quase se engalfinharam, pessoal, quase se engalfinharam. Aí o que é que eu fiz? Eu levantei da cadeira, caminhei mais ou menos assim uma certa distância, mas fiquei perto. Aí eu disse assim, eu falei assim, eu quero saber se vai se engalfinhar mesmo aqui dentro? Vai fazer da sala de aula um ringue? Eu digo, olha, uma coisa eu tenho para falar para vocês duas. Todas essas situações que tá acontecendo aqui, eu coloco no livro. Isso eu falei, não é nem que eu vou fazer, pessoal, mas falei para dar um medo, sabe? Eu falei assim, tudo que tá acontecendo aqui, eu digo, às vezes quando começa essas brigas eu boto. Meu telefone ali é bom, muitas vezes é bom botar para gravar, porque depois diz que não falou, que não fez, né? Eu digo, por mim era para ter uma câmera aqui dentro dessa sala para filmar esse tipo de coisa aqui dentro da sala. Eu digo, mas eu tô colocando no livro de ocorrência. Eu falei, vai chegar um momento que aí já não é nem mais com a diretora pode ligar e chamar o juizado de menor, o conselho tutelar e vir aqui. Eu digo, vocês querem ser levados dentro do carro da justiça, do conselho tutelar?
Eu falei, não vá pensando que porque é menorzinha, porque é menor de idade que não responde não, que responde. Responde. Eu falei, muitas das vezes a justiça tira a guarda. Tem vezes que tira a guarda dos pais e você vai ficar sob a custódia da justiça. Vamos embora, eu quero ver, vai continuar ou vai dar sossego aqui dentro dessa sala? Não, isso eu falando em firme, sabe? Falando de cara ruim. Aí foi que as duas silenciaram, calaram a boca e se sentaram, cada um na sua cadeira. Mas eu botei, isso aí eu lancei lá no livro de ocorrência, com data, horário, tudo certinho lá. E depois eu comunico, eu digo, ó, tá aí no livro de ocorrência. Porque esse livro, todo dia ele vai e volta para a sala da coordenação, né? Quando é 7 da manhã é levado, 11 horas é devolvido esse livro. E ali é um respaldo pra gente. Se der algum problema lá na frente, tem como prova, né, de que aquilo... Existem situações que a gente pede até para aluno assinar, 2 alunos assinar, assim como testemunha do fato, né? Mas, meus amigos, eu tô vendo assim que eu peguei uma bomba. Eu tô com uma bomba dentro da sala de aula. Essa menina, essa Ângela. Meu Deus do céu. Porque assim, qual é a minha visão sobre ela? Essa menina, pode ter certeza que essa menina ela já foi abusada. Provavelmente ela já foi. O que você acha? Olha, se numa casa que às vezes a mãe traz padrasto, já acontece, e é uma casa que ela tá morando que é cheia de homem com prostituta, o que vocês acham que acontece ali, meus amigos? Não, a maioria de quem frequenta aquele lugar ali não é gente boa, não. Aqui onde eu moro, a maioria dos homens que frequenta puteiro é esses peão. É peãozada aí que trabalha na zona rural, é cachaceiro, é usuário de drogas. Eu já conheci rapazes aqui viciados em drogas que não saem de dentro de cabaré para transar com prostituta. Então, assim, a minha percepção é que aquele homem, imagina aquele homem, sei lá, um advogado, um funcionário público federal concursado. Eu já tive alguns confrades aqui do canal que são desse nível. Tem suas boas profissões que eles se utilizam do serviço de prostituta, mas eles falam assim, Vitor, por exemplo, eu tenho uma prostituta fixa que eu pago mensal para ela ficar comigo. Tipo, uma vez por semana eu pago R$800, R$1.000 para ela ficar... Aqui eu tô falando de cara aí que tem renda alta, sabe? Ganha seus 10 mil, 15 mil por mês. Não, todo mês eu torro aí R$1.000 com a garota de programa, mas assim, não é puteiro, a gente fica no motel, eu tenho um contato dela, aí a gente marca tal dia, tal horário, nós vamos nos encontrar, nós vamos lá pro motel, é 1 hora, ele dizendo que às vezes o programa, eu já conheci um aqui, eu já tive contato com um aqui, que ele disse que pagava R$400 por programa com a prostituta, e ele era casado, meus amigos. Ele era casado, esse homem, e ele disse que como a esposa dele não oferecia sexo para ele, mas ele tinha filho ainda menor de idade, tinha casa financiada, ele tinha muitas coisas assim que ele disse que era muito difícil para ele se separar, né? Ia ser mais complicado para ele se separar. Então ele disse que preferiria ficar morando junto ali, mantendo aquele casamento de aparência, mas por fora ele tinha uma garota de programa com quem ele ficava, fixo, né? Ele disse que era uma garota linda, uma moça, uma mulher de programa que se cuidava, cheirosinha, linda. Aí ele pagava e ficava com ela, né? Agora, essas putas de puteiro, de cabaré, meus amigos, aquilo ali pra mim é o fundo do poço. Eu nunca frequentei puteiro. Sabe, aquilo ali é barato. Eu já vi relatos aqui de puta que cobra até de R$20 pra cima, ela pega. É 20, é 50. Acho que as que cobra muito caro, cobra 100. 80, 100, né? É pra ficar ali com aquele homem. Mas assim, elas topam qualquer parada. Qualquer um que chegar ali com 50 conto, R$30, R$50, elas encaram. Então é um lugar assim, para mim é um ambiente inóspito. O caso desse pai, isso aí para mim é um crime que ele está cometendo. É um crime, ele não poderia deixar essas meninas ali. 3 menores de idade, ele como pai, tudo bem, se foi esse o ramo que ele achou para ganhar dinheiro, né, tocar esse bar, comercializar esse tipo de coisa, mas que não deixasse as meninas ali, né? Era essa a minha visão. E porque eu me encabulo assim que ninguém, ontem eu falando com a Júlia esse caso, aí a Júlia disse assim, ó, um dos imóveis meus bem aqui, que eu tenho alugado, funciona uma serralheria. E o dono da serralheria estava trazendo os 2 meninos dele para trabalhar aqui, para ensinar a profissão, né? Os meninos estudam de manhã e vinham à tarde ajudar o pai, pois o conselho tutelar veio e aí notificou ele. Ele teve que assinar um termo, não é para trabalhar. Não pode trabalhar. Já esse aí deixa as 3 filhas dentro de um cabaré, dentro de um puteiro. Cadê que a justiça foi lá? Cadê que o conselho tutelar vai lá atrás, né? Eu não sei, o caso dessa mulher que eu mencionei aqui, dos 2 netos, eu não sei nem... Pessoal, eu acho que eu já tinha contado esse caso
Eu vou recordar mais esse caso aqui, porque isso ficou lá no meu primeiro canal. Eu mencionei para vocês aqui de uma senhora que ela tocava um puteiro e a justiça notificou ela, houve denúncia, né? Houve uma denúncia e ela teve que tirar os netos. Sabe por que que essa mulher, depois eu soube por que que essa mulher tava com esses meninos. Porque o pai, inclusive o pai era filho dela, da Kenga chefe lá. O pai matou a mãe deles, a mãe desses meninos, matou e estava preso. Ela falou, olha, a minha nora morava aqui, mas não tinha família, ela não tem familiares aqui. O meu filho era usuário de drogas, usava droga, e aí acabou matando ela, matou a facadas. E aí tá preso. Quando ela me contou isso, já tinha 2 anos já que o filho dela estava preso. Aí sobrou para mim. Acabou a justiça passando a guarda para mim. E o meu ramo de vida, olha, a Júlia, ela sempre fala uma frase, pessoal, para mim, que eu tenho essa frase guardada. Ela diz assim, dizendo ela que essa frase tem na Bíblia, mas eu não lembro, eu nunca vi, que um abismo puxa o outro, né? Diz que um abismo puxa o outro. Vocês perceberam? Ela, nesse ramo aí da prostituição, o filho foi pro mundo das drogas, a nora foi assassinada, aí o filho tá preso, agora ela... Eu te pergunto, sabe onde que eu conheci esses meninos, esses 2 meninos? Lembra-se quando eu trabalhei numa escola filantrópica? Eu trabalhei numa escola filantrópica da Igreja Católica e à tarde eles frequentavam. De manhã eles iam para a escola regular e à tarde eles iam lá para a escolinha filantrópica. E lá é onde eles aprendiam alguma coisa de bom, sabe? Lá era uma escola que funcionava por meio de oficinas. Tinha oficina de música, de aula de computação, recreação, aula de o evangelismo, né? As freiras vinham, todo dia era uma sala, né? E assim, uma vez na semana o padre vinha celebrar uma missa com todas era um público de 6 aos 15 anos, era a faixa etária aceitada lá. Todos em situação de vulnerabilidade. Meninos e meninas em situação de vulnerabilidade que a igreja recrutava para frequentar ali. Numa tentativa de salvar aquelas vidas, né? De tentar mostrar uma outra possibilidade, um outro caminho. E aos adolescentes era oferecido até cursos. As meninas tinham curso de várias coisas, de bordado, de costura. Os meninos era computação, principalmente com a parte de computação, focava-se muito nessa parte. Tinha mais coisas, aula de reforço, né? Tipo assim, o reforço escolar, se tem dificuldade na escola regular, era trabalhado um reforço de português e matemática ali. Então eles frequentavam. Talvez, depois eu saí de lá, eu não sei o que é feito mais desses meninos, né? Mas eu via, era assim, são muitas histórias, sabe? São muitas histórias dos mais variados que vocês possam imaginar. Então, olha, gente, assim, é um dos males do Brasil. É um dos males do Brasil, principalmente aqui na região norte e nordeste. Eu acho que a pobreza está mais concentrada aqui para o norte e nordeste. Eu sou sincero com vocês, eu moro num município que eu moro até num bairro bom, eu moro perto do centro, mas aqui, pessoal, aqui tem uns bairros que eu não me arrisco a andar de noite. Eu não pegaria minha moto para estar andando nesses setores à noite, porque são perigosos, assim, por ter muito essa coisa da prostituição e drogas. E ali eu tenho até medo de passar naqueles lugares, sabe, assim, à noite. Muita pobreza, muita miséria. Eu lembro que uma vez eu fui nessa escola lá que eu trabalho de manhã, eu tive que participar de uma reunião, a reunião foi terminar mais de 10 da noite. E eu saí, as ruas desertas, assim, sabe? E eu, ai meu Deus do céu, deixa eu sair. Enquanto eu não cheguei logo sair daquele perímetro ali, eu não fiquei sossegado, porque eu tava com medo. Pouco aparece um mala aqui numa esquina dessa aqui e me aborda. Eu digo que onde eu moro, o bairro que eu moro é tranquilo. Aqui a gente não tem esse histórico de assalto, essas coisas, mas por aí afora, assim, nos bairros mais afastados, eu já soube de casos de roubo, de morte, enfim. E aí tá aí, meus amigos, o que é que eu queria de vocês aqui? Qual é o meu pedido aqui para vocês? Assim, você que conseguiu chegar até aqui, como é que você vê a situação dessa menina? Lá no grupo, os meus confrades me aconselharam a denunciar no Conselho Tutelar. Eu falei para eles que eu não ia denunciar porque eu não posso. Eu não posso. Eu não sei em outras cidades, mas o Conselho Tutelar aqui da minha cidade
no caso de escola, de denúncia vinda da escola, eles não aceitam anônimo, não aceita. Eu falo porque uma vez eu tentei fazer uma denúncia anônima e eles não aceitaram. Uma conselheira disse assim, não, todo ano a gente entrega uma pasta com as fichas impressas, então essa ficha, para poder a gente investigar um caso de um aluno que está em situação de risco, tem que ser preenchida a ficha com todos os dados e assinado pela direção da escola, pelo professor, junto com o relatório que a gente vai atrás. Mas assim, só tu chegar aqui e dizer que um aluno teu, uma aluna tua está passando por... E a gente, não, nós não vamos atrás nesse caso. E outra coisa, não é você que tem que fazer essa denúncia, é a diretora da escola, tá? É a diretora que tem que fazer isso. Então, nem que eu quisesse, eu não poderia, né? Eu não posso ir lá denunciar. A diretora, geralmente as diretoras por onde eu já trabalhei, elas também não denunciam. Já cansei de cobrar, de falar, não era bom você fazer o preenchimento da ficha e mandar lá pro conselho, eu não vou mexer com isso não, Vitor, isso não é problema nosso, sabe? Outra coisa, eu tenho medo, de repente a gente denuncia, essa pessoa vai ficar sabendo, os pais, né, alguém que tá abusando, vai saber que fui eu que denunciei, pode vir bem aqui querer me matar, então deixa isso quieto, deixa isso pra lá, não é problema nosso isso aí. Aí, meus amigos, fica essa situação, né? Eu não consigo ver saída para um problema desse. Essa menina aí, eu sinceramente, eu não consigo, eu não quero nem atender ela, para ser sincero, eu não vou atender, eu vou conversar com uma colega minha lá e pedir para ela me ajudar. Eu falo, eu vou pedir todo dia para você sentar um momento com essa aluna, porque assim, ela fica numa sala que ela atende por agendamento, não é igual eu, no ensino regular. Você tira uns 10 minutinhos para me ajudar com essa aluna, eu te passo a tarefa, eu te passo o que é para fazer, você ajuda ela. Porque eu não quero sentar perto dela, porque aquela menina, ela já perdeu a inocência dela. Ela já perdeu completamente a inocência dela. E assim, ela vai botar a perder as outras. Ela vai influenciar aquelas outras meninas na sala. Já começou, meus amigos. No dia que eu vi ela falando sobre dar o priquito para as outras, perguntando se as meninas já tinham dado o priquito para outras meninas. Eu ainda tenho muitas meninas ali na sala que são crianças ainda. Elas são crianças, elas não... É inocente, você olha assim, pintando desenho da Barbie, fazendo coraçãozinho no caderno, brincando com massinha, tem delas que traz umas massinhas pra ficar, eu não sei por que fica, parece uma goma, velho, assim, fica amassando com a mão, né? Tem hora que ela chega, tio, seu, que elas arrancam adesivo. Ó, o meu notebook, se eu mostrar bem aqui pra vocês, o meu notebook é cheio de adesivo, de coraçãozinho, de florzinha, que elas colam. Ô tio, deixa eu colar essa florzinha aqui, deixa eu colar isso aqui no seu caderno, no seu computador. Tem dia que elas trazem chocolate pra mim, só que eu não como coisa que me dá, eu boto dentro da bolsa, depois eu jogo fora. Eu sei lá, eu não confio, sabe? Não é nem na criança, às vezes é porque pode ter sido a mãe que mandou, eu não sei qual é a intenção das pessoas, eu não arrisco. Então, assim, eu ainda trabalho com um público infanto-juvenil que muitos ali ainda não estão corrompidos. Às vezes apronta, conversa muito, tem aquela lerdeza. Às vezes não é muito... os pais não regulam muito, mas não chega no ponto dessa menina de estar tão corrompido, tão aliciado como essa menina está, sabe? E eu vejo, assim, que essa menina, do jeito que ela tá, ela pode ter certeza que tudo que não presta, ela vai ensinar para as outras ali dentro. Mas, enfim, né? Tem coisas que não estão no meu controle. Eu vou fazer a minha parte. Não quero muita aproximação também, porque eu tenho medo dela. Eu tenho medo, ali já tá perdida. Ali pra mim é um ser humano perdido. Já acabou. Eu perguntei à coordenadora sobre as irmãs dela, né? Dessa menina. Ela disse, é do mesmo naipe. É do mesmo naipe. Do mesmo jeito. Pessoal, era para ter sido um conteúdo pequeno, mas eu acabei me esticando, né? Esse é o meu problema. Se eu sentar para gravar um conteúdo, eu não consigo... Tem gente que tem uma habilidade muito boa de fazer resumido, né? Às vezes esse meu assunto aqui, a pessoa resume em 10 minutos, mas eu não consigo, né? Mas tá aí mais um conteúdo para vocês. Deixa aí os seus comentários, viu? E vai estar me ajudando muito. Um grande abraço a todos aí que puderam estar comigo aqui e participou. Um grande abraço, tchau, tchau.